Amigos e amigas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro. Esperamos poder, durante esse encontro, contribuir de alguma forma para o mundo de pesquisas que todos vocês estão se abrindo em busca daquilo que é mais essencial ao ser humano. Sabemos que todos nós que aqui estamos, de alguma forma, estamos buscando respostas, buscando por mudanças interiores em nosso ser, e que esperamos, através dessas palestras, desses encontros, nós possamos, de alguma forma, contribuir para essas pesquisas. É para isso que se destina essas palestras, para que vocês conheçam um pouco mais de perto, né, o trabalho desenvolvido pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. A nossa dinâmica hoje será a seguinte: nós falaremos um pouco sobre o tema que foi divulgado, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, por alguns minutos, por uns 15, 20 minutos, e a partir de então nós vamos abrir para perguntas e, na medida do possível, nós teremos a possibilidade de responder. Bom, o nosso tema, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, tem duas palavras-chave. A primeira palavra-chave desse tema é tesouro. E tratar dessa palavra de forma comum, como nós entendemos. O tesouro é alguma coisa que tem muito valor para todos nós. É aquilo que nós guardamos com muito carinho, com algo que é extremamente importante para nossas vidas. Esse tesouro a gente pode traduzir também como algo essencial de nós, como uma intenção, como algo que nos impulsiona à própria vida. E aonde estiver esse tesouro, todo o nosso organismo estará presente no nosso coração. E aqui nós vamos tratar do coração não apenas como um órgão físico, o motor do nosso corpo humano, mas especialmente como centro de vida, de onde começa a vida em todo o nosso sistema, tanto da personalidade, mas também do próprio microcosmo. É a esse coração que nós estaremos nos referindo durante este nosso encontro. E para onde está voltado o nosso coração? Qual é o centro de nossa vida? Qual é o nosso tesouro? Aonde nós estamos colocando esse impulso, essa identidade que vem do centro da nossa vida? Esse tesouro, nós poderíamos dizer como essa intenção, esse centro da nossa vida, como ele nos leva a determinadas direções. E é a partir dele, desses impulsos interiores, que nós nos movimentamos na nossa vida. Nós podemos nos movimentar muito mais para o aspecto exterior da vida, no sentido de ter valores que nos movimentam para conseguir, por exemplo, bens materiais, riqueza, a posse, no sentido mais pleno. Ou nos voltarmos um pouco mais para o aspecto da nossa imagem, do nosso prestígio de si mesmo. Ou também do aspecto do poder, de ter poder sobre os outros, ter poder sobre nós mesmos, ter poder sobre a nossa própria vida. Esses três aspectos básicos resumem de forma genérica o possível impulso que pode estar partindo do centro desse coração. Esse, o nosso tesouro,
a nossa intenção mais profunda, a nossa essência. E se são essas as nossas motivações, é natural que as respostas virão de acordo com essas necessidades. E, de um modo geral, esses três blocos que nós falamos, eles estão voltados para a satisfação do nosso próprio ego. Quer dizer, que são movimentos extremamente egocêntricos. Eles têm como um centro comum a nós mesmos. Ou para termos mais posse, ou mais prestígio, ou mais poder. Que para todos nós, de alguma forma, isso deve ser claro, mas isso não é mais suficiente dentro do campo de busca que nós encontramos, que nós gostaríamos de encontrar. De forma que, mesmo tendo grande parte, ou realizado grande parte desses três elementos, ainda assim fica um vazio no ser humano. Posto que a criação humana não se resume nessa questão, na condição de autossatisfação, na condição de autocentralização. De forma que o Butor da verdade, ele sempre, vamos assim dizer, ele vai encher o copo que está vazio com um desses elementos, mas rapidamente esse copo volta a se esvaziar e ele busca novamente saciar a sede. Até o momento que ele percebe a dificuldade, a não realização do seu anseio é um problema interior e não mais um problema exterior. Que a realização dessa identidade, dessa identificação, já não é algo do exterior, como bens materiais, ou prestígio, ou fama, ou poder, que irá se dar. E por isso nos movimentamos em busca de respostas. E quando essa pesquisa ela se intensifica, parte do nosso ser um anseio, um grito de socorro. E é a esse grito de socorro que o ser mais profundo do nosso coração responde. Porque, como já foi dito aqui em alguns outros encontros nossos, cada um de nós é portador de um grão de rosa, ou de um átomo centelha do Espírito, do divino em nós, assim também podemos expressar. E quando os fatores externos já não saciam a nossa busca, é claro que esse átomo, essa centelha espiritual, ela ganha espaço em nosso ser. E o coração é a porta de entrada desse impulso. É atrás dele que todo o restante do nosso sistema vai responder a esse chamado interior. Por isso que se diz que onde está esse tesouro, estará o nosso coração. E quando encontrarmos esse tesouro interior, que não pertence a essa natureza exterior, todo o sistema vai responder a isso. Deve responder. Porém, amigos, esse processo de mudança do exterior não é um processo automático. É um processo que exige de nós um esforço, um empenho. Exige de nós escolhas. Porque todos nós, no estágio de desenvolvimento que nós estamos, nós temos duas coisas essenciais para fazer transformações fundamentais em nós. Em primeiro lugar, nós temos que ter o mínimo de discernimento. E, a partir dele, nós podemos fazer escolhas.
nós falamos que nós somos seres que temos um mínimo de livre arbítrio, apesar de todas as condicionantes conscientes e inconscientes, sanguíneas, kármicas e etc., o ser humano ainda tem a possibilidade de fazer escolhas, de tomar decisões e mudar o leme, a direção do barco da sua vida. E esse tesouro interior que nós portamos, esse protoátomo, essa centelha espiritual, ela é capaz, é a partir dela que existe a possibilidade de nós darmos uma mudança, fazermos uma mudança na direção da nossa vida. Para uma vida que deverá se tornar cada vez menos centradas em nós mesmos. Porque à medida que nós podemos servir, quando nós servimos a outrem, ou servimos ao outro em nós, a tendência do ego é diminuir. E é preciso que ele diminua para que o outro cresça. Porque são duas realidades que convivem dentro do nosso sistema, mas que têm impulsos em direções opostas. O ego, por ser autocentralizado, ele tentará sempre se manter, porque ele é vivo. E tudo aquilo que é vivo, manter a vida. Da mesma forma, o outro em nós também busca vir a ser, porque ele é a razão da existência de todo o sistema de vida do ser humano. E, temporariamente, por um incidente, o ego tomou conta desse sistema e tornou nisso que conhecemos hoje. Numa vida extremamente autocentralizada, na qual nenhum dos reinos é respeitado, e para que a vida se mantenha, é necessário que a gente, de fato, às custas dos outros reinos, seja ele mineral, vegetal, mesmo animal. Que o ser humano, na condição que está hoje, ele já não tem mais a vida plena. Ele está submetido ao desgaste e à morte. Porém, a vida não necessariamente precisa passar por essa condição. A vida poderá ser eterna, pois ela sempre se transforma. Aquela máxima que sempre nós repetimos nesses nossos encontros de tudo é ser, tudo transmutar e assim tudo renovar. Com isso, o ser humano ele não retém mais para si nenhuma dessas energias, mas ele se transforma num servidor do ser interior, que é esse átomo centelha do espírito. Porém, amigos, como nós mencionamos há pouco, esse processo do vir a ser não se faz de forma automática. Não se faz por uma decisão da nossa vontade, nem de um estudo aprofundado intelectual através de. É preciso, é necessário que esse átomo, essa semente interior que nós formamos, encontre um solo fértil. Um solo fértil onde ela possa crescer e se desenvolver. E da forma que nós levamos a vida hoje, extremamente egocêntrica e voltada completamente para valores exteriores, é fértil para esse desenvolvimento. Então é preciso que nós trabalhemos inicialmente na preparação
desse solo, desse terreno fértil. E o primeiro aspecto disso, como no título da nossa reunião, é o nosso coração. Ele é a porta de entrada para que um novo processo de desenvolvimento possa acontecer em todo o nosso sistema. É a partir dali que uma nova raiz vai brotar. Uma nova força poderá dar início a um novo desenvolvimento. E nós, como seres conscientes, como seres alma conscientes, precisamos de discernimento desse processo para que possamos, de fato, colaborar, quer dizer, participar ativamente do processo. E por isso repetimos, não se trata de um processo automático. E esse discernimento, ele vai crescer à medida que nós vamos dando os primeiros passos nesse caminho. As escolas espirituais se caracterizam por preparar, por facilitar a preparação do terreno para que esse novo átomo, para que esse novo ser possa voltar a se manifestar dentro da sua casa, dentro da sua estrutura para a qual ele foi criado. E a partir do momento em que o ser humano se liga a um campo como esse, ele passa a receber um auxílio para que esse protoátomo, essa centelha espiritual, comece a se desenvolver. Existe uma decisão dele nesse sentido, existe um anseio dele nesse sentido, e existe um campo de força magnético que poderá auxiliá-lo nesse sentido. É a partir desses elementos que esse processo começa a se desenvolver. E nós dizemos, ele parte do coração, mas se dirige para o alto. Se dirige para o quarto corpo do ser humano, que nós chamamos de corpo mental, porque é preciso que o ser humano desenvolva, ou pelo menos dê continuidade ao desenvolvimento de seu corpo mental, que está totalmente encapsulado na região material. Encapsulado apenas pelas percepções sensoriais dos 5 sentidos, e isso limita na percepção de um mundo completamente distinto, de um mundo interior, onde novas perspectivas serão abertas. Então, a partir do momento em que o nosso coração se abre a essa nova influência, imediatamente o nosso centro do santuário da cabeça também reagirá. E isso dará início também a um novo processo de construção. Isso, amigos, de forma muito genérica, é o início de um processo de mudança. É claro que esse processo é um processo que nós também chamamos de um processo alquímico, no qual o laboratório somos nós mesmos. Todo esse sistema, tanto orgânico, com seu sistema nervoso, seus sistemas de glândulas, todo ele será utilizado nesse processo. Pois que a função de todos esses órgãos, de todos esses sistemas, não é puramente biológica, mas também foi concebida para um aspecto de um novo desenvolvimento do ser humano, e que nós chamamos aqui de um desenvolvimento espiritual, mas que, na verdade, vai fazer com que o homem retorne à condição anterior que tinha, para que ele possa dar continuidade ao processo evolutivo do qual ele participava outrora. É esse, em síntese, o objetivo
do trabalho de uma escola espiritual. Fazer com que o ser humano volte a se desenvolver no plano original para o qual ele foi criado. E as escolas espirituais, elas constroem esse campo apenas como um auxílio, não como um fim em si mesmo. Uma escola espiritual, assim como a vida que nós estamos aqui, é uma estação de passagem. É um campo de aprendizado. Um campo de aprendizado onde nós não devemos fixar nossa residência. Não devemos nos apegar a essa condição como se fosse um fim em si mesmo. Mas a tendência nossa, como seres egocêntricos, foi criar raízes, foi criar cultura dentro dessa estação de passagem. E como ela não foi criada com esse objetivo, é natural que os processos de desgaste se desenvolvam, até o que nós conhecemos como a morte, como a perda de apenas um dos corpos, mas e com o tempo todos eles serão dissolvidos e uma nova oportunidade será dada para aquela entidade. Amigos, então, retornando e tem fazer um fecho nessa nossa primeira etapa, ao nosso título. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E com isso, todo o nosso ser, toda a nossa vida vai se manifestar a partir dessa essência interior que nós podemos chamar de tesouro. Porque ele é o leme do barco. Aonde ele estiver, nós nos dirigiremos para aqueles objetivos. Sejam eles quais forem. Então, nós gostaríamos agora de passar para a segunda etapa do nosso encontro. E, se houver perguntas, o nosso amigo Nilton, que está aqui fazendo esse trabalho de intermediário, vai nos passar. Multiconcertos, Belo Horizonte. Como fazer para o nosso ser, esse tesouro do coração possa se manifestar com sua forma plena, pura e perfeita, sem as mazelas do ego? Obrigado pela pergunta. Multiconcerto, né? Como podemos fazer para que esse protoato, essa centelha espiritual, possa ser novamente o regente de todo esse sistema que nós chamamos de ser humano? A primeira coisa é o que você já fez, fazer essa pergunta. Quando fazemos essa pergunta, é muito provável que esse ser já começa a estar sendo manifesto em nós. Que é ele que nos impulsiona a fazer essas perguntas fundamentais. Não é o si mesmo que se faz a pergunta. Esse impulso vem do protoato. Então, a partir dessas perguntas, é preciso, amigo, que encontremos um campo onde nós encontremos amigos e amigas que tenham esse mesmo anseio, que partilhem dessa mesma busca. Porque essa condição de formarmos um grupo, de termos esse mesmo anseio, isso trará a possibilidade de uma resposta muito mais intensa daquele que busca a resposta. De forma que a força que está à disposição de todos aqueles que buscam, ela poderá se manifestar. E ela sempre se manifestará através de trabalhos onde o ego sempre estará em segundo plano. E esse campo de força, ele se desenvolve
normalmente de um trabalho que mensageiros do outro reino trazem essa mensagem para nós. O grupo que está nessa condição de anseio se reúne em torno desse obreiro e, a partir dali, novas forças, novos alimentos são dados a esse átomo centelha do Espírito. E a partir do momento que esse ser vai sendo alimentado, as transformações no nosso sistema, tanto corpóreo, dos nossos 4 corpos, como do próprio sistema microcosmo, começarão a existir. Esse trabalho nós chamamos, na escola espiritual, de o nosso discipulado, o nosso caminhar na senda. É um trabalho que nós não temos tempo definido para realizar. E nem devemos nos preocupar com isso. Mas é um trabalho que, uma vez iniciado, ele nos levará até a eternidade. Então, é um trabalho que tem fim, onde eu acabei, agora eu encontrei. Não. É um trabalho de desenvolvimento. Até que o ser pós-fato será acolhido novamente num plano original, de onde ele partiu, e a partir daí ele continua o novo desenvolvimento ao qual ele perdeu no momento da sua queda. É isso que eu gostaria nesse momento de te dizer. Tem outros aqui, tem mais afinidade com a anterior. Adriano Andrade pergunta: tenho buscado essa mudança sem um campo como o da escola espiritual, mas parece que quanto mais buscamos, mais ficam as forças opostas. Com o auxílio do campo da escola, há muita diferença? Adriano, né? Adriano Andrade. Adriano, obrigado pela pergunta. Realmente uma pergunta fundamental. Não sei se eu vou conseguir responder com muita clareza, porque é uma pergunta assim que precisa de um elemento interior muito forte. Né? Veja, o ego, ele é uma criação também divina. Normalmente nós dizemos que o ego é o grande problema da nossa vida, porque a sua característica é a automanutenção, é a autoconservação, é a busca do engrandecimento de si mesmo. Essa é a condição que hoje nós vivemos. Mas, na verdade, essa é uma direção que foi tomada por ele. Não necessariamente o eu, ele precisa estar voltado apenas para si mesmo. De ego centralizada. Porque, como criação e como criatura, ele necessariamente vai buscar a vida. Mas ele pode buscar a vida somente em si mesmo, para a sua autoconservação, mas ele também pode se voltar para um processo sendo um servidor, se unindo novamente ao Criador. Mas você colocou na sua pergunta, e muito bem colocado, que quanto mais você tenta, muito mais obstáculos se apresentam. E é fato. Porque na condição que nós estamos hoje, o ego por si mesmo, ele não tem condições de se autodefinhar, se automortificar. Ele tem a tendência sempre de manter-se a si mesmo como ser ególatra. O desenvolvimento da vida tornou-se muito complicado nesses campos materiais, etéricos e astrais. De forma que a percepção nossa do ego é uma percepção muito pequena. É como se a gente visse apenas
ponta do iceberg, mas o corpo do iceberg está imerso na água. E ali está todo o nosso estado carnal, todo o nosso inconsciente, todas as nossas tendências sanguíneas, de forma que hoje o humano ele é praticamente dirigido por essa parte que está imersa. E a nossa consciência, ativa apenas os 5 sentidos, não percebe com clareza as forças que nos movimentam. É por isso que nós precisamos de um campo de auxílio. De um campo onde essas forças poderão vir a ser neutralizadas. Não pelo campo em si mesmo, mas pelo átomo central do espírito que poderá ganhar uma vida muito mais ativa dentro desse campo. E a partir dele, aquela alma que busca, ela será auxiliada para que a sua compreensão, a sua percepção desse mundo que está submerso, possa ficar mais clara e ele possa paulatinamente dirigir o seu barco em outra direção. Ele terá que mudar o seu tesouro. Ele vai ter que mudar a sua identidade, de forma que os valores exteriores que sempre o movimentaram, que sempre o alimentaram, perderão valor. E ele começará a ser movido por outros valores, por outras identificações, por outra essência que parte do seu interior, do campo microcósmico interior, e vai se revelar em algum momento até a sua consciência, alma natural. Mas, com certeza, é um processo que, mesmo dentro de uma escola espiritual, mesmo dentro de um campo auxiliador, enfrentará resistências. E, basicamente, as resistências são 3. Um grande grupo é a tentação da posse, do prestígio e do poder. Cada um desses centros corresponde a um dos nossos centros principais: o coração, a cabeça e o santuário da vida. E em todos esses santuários, em todas essas regiões, haverá um combate. Um combate no qual o ego, como está estruturado hoje, ele vai tentar se manter. E nós seremos auxiliados por esse campo para termos as atitudes necessárias para neutralizar ou para não se ligar a essas reações naturais do ego. A fim de que, em algum momento desse caminho, ele vá, por falta de alimento, né, por inanição, ele vai se ir. Mas ele vai lutar a todo momento, até o momento onde ele puder. E isso está descrito naquela tentação do deserto, quando no último momento, né, Jesus diz, na terceira tentação, que ele não adorará a ninguém, apenas ao Deus interior que tem dentro de si mesmo. É isso que me ocorre para te dizer. Obrigado. J. Mesquita, qual a opinião da escola sobre instrumentos chamados de ditórios, como mapas astrais, tarôs, entre outros? Obrigado pela pergunta, Mesquita. Esse é um tema também importante de a gente abordar nos nossos encontros. Existe toda a ciência que foi construída, que foi cultivada pelo ego. Porque é natural ele buscar, né, as respostas para tudo aquilo que ele possa manipular
para que possa dominar, para que ele se mantenha no estado onde ele está. O horóscopo, as cartas do tarô e muitos outros mecanismos que nós conhecemos, né? Eles têm uma relação direta com todo o nosso sistema zodiacal, com o nosso sistema de vida, nesta natureza, nessa ordem de natureza dialética. De forma que o mapa astral, ele traz com grande precisão o desenvolvimento da nossa vida nesta natureza. Ele tem grande crescimento desta ordem de natureza. Mas ele não leva o ser humano a romper com essa ordem de natureza. Pois esta ordem de natureza é onde nós estamos agrilhoados. Os 12 signos, os 12 eões, são os nossos carceiros, são os nossos limites nesta natureza. De forma que a manipulação desse conhecimento não traz ao ser humano nenhum desenvolvimento do elemento interior que nós chamamos de protoátomo ou de átomo centelha de espírito. Não. As forças que nós movimentamos quando utilizamos esses instrumentos são as forças dessa natureza. São as forças que colaboram com o ego, sua auto-manutenção nesta natureza, para adquirir reforço àquelas 3 instâncias que nós nos referimos há pouco: a posse, a prestígio ou ao poder. Tudo que ele conhece a partir desses elementos dados por esses instrumentos poderá ser um auxílio para reforçar um desses 3 aspectos, mas sempre no sentido da sua autoconservação. É isso. Josival Ferreira. Você falou dos reinos mineral, vegetal e animal. Como podemos entender a ligação ou atuação do microcosmo em relação a eles? Val, pela pergunta. O ser humano hoje, nós, cada um de nós, não temos uma alimentação que nos deixe plenos de energia e não necessite novamente ser alimentado em poucas horas. O ser humano, ele vive, ele se mantém vivo porque ele está sempre tirando energia de outros reinos. Ele não tem dentro de si mesmo a fonte de força, a fonte da luz, a fonte da alimentação. Essa fonte exterior a ele. E ele precisa buscar de fora para dentro essa alimentação. Se assim não for, os nossos corpos se esvaem. Seja uma alimentação mineral, seja uma alimentação vegetal ou mesmo animal, todas elas nos mantêm nesta natureza. E não nos auxilia no processo de construir uma fonte própria, uma fonte interior de onde tudo provém. E essa fonte nós sabemos qual é. Porque, amigos, o centro matemático desse microcosmo é uma fonte. É a mesma fonte do universo. É o mesmo centro de alimentação do nosso planeta. De forma que, enquanto nós não construirmos esse novo veículo, esse novo ser humano que precisa renascer, nós estaremos dependentes dessa alimentação exterior. E mesmo a vida na natureza,
as fontes de energia que nós buscamos são exteriores, né? Nós buscamos fonte de energia do petróleo, do carvão, hidrelétrica, enfim. Mas a própria energia, a própria fonte, a própria matéria energia está dentro do próprio ser humano, está dentro do microcosmo. O ser humano original, ele é ligado à fonte. E sendo ligado à fonte, ele não tem necessidade de alimentos externos. Essa é uma condição do homem desta natureza. E é claro, esse corpo, como um corpo que nasceu dessa natureza, ele precisa do alimento dessa natureza. De forma que, se ele não tiver, ele vai morrer com brevidade. E na escola espiritual, é aconselhado que a gente mantenha esse corpo da forma mais saudável possível, para que a gente possa, também nessa condição, desenvolver o outro corpo em nós. Porque todos nós teremos que renascer. Renascer num corpo que nós podemos chamar de um corpo espiritual, ligado à fonte universal da vida que é eterna, da vida que não conhece o tempo. Andréia, será que mesmo que onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, está o coração, ainda assim o ser humano ainda leva o ego para se unir a esses elementos, visto que o homem não consegue dissociar a apego de amor genuíno? André, eu vou pedir para o Nilton repetir a tua pergunta, que eu não entendi muito bem. Por favor. Será que mesmo onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, ainda assim o ser humano ainda leva o ego para se unir a esses elementos? Visto que o homem não consegue dissociar apego de amor genuíno? Obrigado, André. Acho que compreendi. Sim, é possível o homem, o ser humano, desapegar-se desse ego. E ele apenas uma gente na sua vida. Esse outro, esse tesouro eterno dentro de nós. Como nós falamos, esse processo de desapego, ele não será um processo natural, não será um processo sem resistência, mas ele é um processo absolutamente factível. Agora, o ser humano traz dentro de si, dentro da sua casa microcósmica, todas essas possibilidades. E o auxílio que esses campos que são formados através dos tempos, pela fraternidade da vida, pela fraternidade universal, nós chamamos de escolas espirituais, esses campos, eles recebem da fraternidade da vida todo o material necessário para que aquele que está maduro para esse processo, para aquele que encarou, né, na vida, naquele que percebe que os valores exteriores da vida, para ele, já não representam mais nada, e que ele pode conviver com eles, mas não se ligar a eles, a esse sim é possível o processo de desapego total. Esse desapego, ele se dá num plano mental, depois num plano astral e manifesta-se posteriormente num plano. Não é algo simples de ser feito, né? Não é algo que nós podemos fazer apenas por uma decisão da nossa vontade, mas é algo que precisa paciência e muita persistência.
Porque o inimigo dentro de nós, e olhe, ele está dentro de nós. Nós podemos até ter inimigos fora, mas o grande inimigo reside também dentro de nós. Ele resistirá. Ele se disfarçará de anjo, de amigo, de colaborador. Mas tudo isso é conhecido pela fraternidade da vida que está a nos auxiliar. De forma que o ser humano que se decide a realizar este caminho, ele nunca estará só. Não só no sentido de estar isolado do mundo, mas também auxiliado por um grupo de seres humanos que também estão nesse mesmo caminho, mas pela ligação interior que estabeleceu com esse campo universal através do campo magnético de uma escola espiritual. Então, todo auxílio lhe será dado. E não podemos dizer que esse processo não é possível de ser realizado. Ele é o fato, ele é uma possibilidade real nos dias de hoje. E essa é a razão de ser de todas as escolas espirituais que trazem essa mensagem ao ser humano. Obrigado, Andréa. Costa Renato. O tesouro, ao ser o tema da palestra, é aquilo a que damos valor? Sim, é aquilo que tem valor para nós. É aquilo que, de dentro para fora, nos motiva. São as nossas motivações mais profundas e que muitas vezes nós nem conhecemos no sentido de sermos conscientes dela. Mas elas nos movem. De um modo geral, hoje, em nós, essas motivações, elas estão muito ligadas a essa imagem que nós fizemos do iceberg, que está imerso na água, no nosso inconsciente, na nossa herança, no nosso passado. De um modo geral, nós somos muito movimentados por esse passado. Se ele não é mau nem bom, mas ele determina em grande parte as nossas experiências na vida. Então, esse tesouro está lá. E é ele que dirige o barco da nossa vida. Quanto mais conscientes formos desse tesouro, daquilo que nos movimenta, mais temos a condição de livre escolha. E essa condição é necessária para que a gente possa mudar a direção do nosso barco quando nós sentirmos que estamos navegando em direção contrária àquilo que verdadeiramente almejamos. É isso que me ocorre colocar. Temos algumas perguntas ainda para ser respondidas? Bom, amigos, as perguntas, não havendo mais colocações, nós gostaríamos de dar alguns recados para os amigos. Essa nossa atividade, esse nosso encontro, ele se repete a cada 15 dias. Então, de segunda-feira próxima a 7 dias, teremos um novo encontro como esse, que deverá ser no dia 29, salvo engano, de agosto. Nesse mesmo horário. Nós também ofertamos para aqueles que estão presentes e para aqueles que possam depois também querer participar, uma semana após essa palestra, na próxima terça-feira, não na próxima segunda, mas na próxima terça-feira, uma reunião de aprofundamento sobre esse tema, com as perguntas que poderão surgir, outras perguntas que poderão fazer parte do campo de pesquisa. Essa reunião é a reunião feita por Skype,
E vocês terão um grupo de colaboradores que poderão estar à sua disposição para responder às perguntas e fazer esse trabalho durante este evento. Então, ele acontece às terças-feiras, após essa palestra, às 20 horas também. E deve estar sendo colocado aí no chat para vocês o e-mail para que vocês possam, se assim o quiserem, fazerem parte desse encontro. Também gostaríamos de dizer que a nossa literatura está disponível para leitura e para download gratuito na nossa editora, a Pentagrama Publicações. É o www.pentagrama.org.br. Ou então, vocês também têm acesso a essa literatura no próprio site da Rosa Cruz Áurea, www.rosacruzaurea.org.br. Ofertamos todas essas possibilidades para que vocês possam ter o acesso necessário a perguntas e respostas que esses livros, esses encontros poderão lhes ofertar para uma futura decisão na vida de vocês. Colaborar no campo da pesquisa para que vocês possam entender um pouco mais do trabalho que é desenvolvido pela Espírita Rosa Cruz Áurea. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana. Boa noite.